Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Nesse bloco, o entrevistado vai ser Abílio Freire, da chapa Mais Um Bahia. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio minutos antes do início do cartão verde. Antes da entrevista, o perfil do candidato, Abílio Freire, de Miranda, de 46 anos, é advogado e tem cursos concluídos em formação de gestão do futebol, gestão e negócios, marketing desportivo, entre outros. Ele forma a chapa Mais Um Bahia, junto com o vice Virgílio Elísio, ex-diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol. Agora vamos à primeira pergunta da produção. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a estratégia de captação de recursos para o clube manter os salários em dia e conseguir contratar reforços? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Saúdo a TVE pela iniciativa. Acho que esse formato, de alguma forma, ele é um formato diferente e, de certa forma, inovador, porque não se trata de um debate, mas sim de uma oportunidade para que todos os candidatos falem a respeito de, basicamente, o mesmo conteúdo. Então, o torcedor que está nos assistindo, ele tem a possibilidade de perceber o conhecimento e o conteúdo de cada um sobre aquilo que fala. Com relação à captação de recursos, para que nós possamos fazer a gestão do clube, nós pensamos em algumas coisas. A primeira dela, para você melhorar o caixa, você precisa conter despesas. Então, nós iremos promover redução de custos em nossos departamentos e, dentre eles, eu cito com relação ao departamento de marketing, onde nós iremos extinguir a diretoria. O departamento continua, mas a diretoria será extinta, porque o futebol moderno, a Liga Norte-Americana, a Liga Alemã, a Liga Inglesa, eles entregam todo o marketing para os seus especialistas. E os especialistas estão dentro das agências. Então, nós vamos manter um departamento onde coordenadores, eles terão ações do clube para o torcedor. Contudo, as ações clube e o mundo externo será feita exclusivamente por agências. Essas agências, elas vão promover ações e no portfólio delas, quando elas forem oferecer as ações para seus clientes, eles terão TV, rádio, outdoor e também Bahia. Então, Bahia começará a ser oferecido com mais uma opção de mídia. Ao mesmo tempo, nós pretendemos desenvolver nossa diretoria de mercado. A diretoria de mercado, ela funcionaria como uma concorrência, no bom sentido, para as próprias agências. O diretor de mercado, ele teria por objetivo ir até o mercado, buscar negócios como investimentos, patrocínios e anunciantes e anúncios. Apesar de parecer idênticos, mas são completamente diferentes. São todos pertencentes ao mesmo gênero, mas suas espécies são completamente diferentes, inclusive pelo porte do valor que você coloca no negócio. Investidores colocam sempre muito mais. Anunciantes, patrocinadores, colocam valores razoáveis e anunciantes, valores intermediários. Além disso, nós precisamos também melhorar o sistema de sócio-torcedor. Nós teremos produtos onde o torcedor vai se identificar com o produto que é oferecido para ele. Por exemplo, além de nós criarmos outras faixas de associação, faixas inclusive sociais de R$10 e R$20, nós pretendemos e nós temos no nosso escopo do nosso projeto que nós faremos também algumas alterações dentre os sócios, os perfis que já são vendidos. Dentre eles, o torcedor, ele uma vez tendo a entrada garantida, ele poderá escolher se ele quer utilizar a carteira ou imprimir o ingresso. Desta forma, se ele não for para determinado jogo, ele pode doar o ingresso dele a uma outra pessoa. Da mesmo jeito, se ele quiser, ele vai poder marcar com 72 horas de antecedência, avisando que ele não estará naquela partida. Aquele valor do ingresso entrará numa grande bolsa para ser vendida e esse valor, inclusive, uma parte desse valor vai retornar para o próprio torcedor em forma de desconto na sua mensalidade ou na sua anuidade seguinte do sócio-torcedor. Nós teremos também o plano família. Não é justo que um torcedor que ele queira incluir o Bahia como mais uma opção de lazer e ele não tenha condições exatamente pelos altos valores que são cobrados para estar na arena. Então, em função disso, ele terá um plano família, onde ele, como titular, poderá colocar cônjuge e filhos.
E teremos vários outros perfis, várias outras espécies, ou seja, o objetivo é fazer com que incrementemos ainda mais as receitas. Inclusive, nós teremos a possibilidade do torcedor contribuir com valores mais robustos. Então, tem o valor base de 40, mas terá também valores maiores, chegando até R$1.000. A diferença de um para o outro é que a cada faixa que ele se situa, ele terá outros benefícios, concorrerá a outros prêmios, outros brindes, sorteios, etc. Agora, sem dúvida alguma, 2 pontos são cruciais. Independentemente de quem você traga como um grande investidor, e a história do futebol mostra que quando esse investidor vai, uma hora ele vai, e o clube fica totalmente à mercê dele, nós pensamos em 2 coisas. A primeira é instituir, além da responsabilidade fiscal que já é praticada hoje no clube, e também a responsabilidade trabalhista, ou seja, paga-se tributos em dia, paga-se salários em dia. Nós queremos instituir a responsabilidade em contratar. O ato de contratar, ele deve ser enxergado de uma forma completamente diferente do que é feito hoje. Hoje, nós contratamos e vamos ver dentro de campo se isso resulta naquilo que foi esperado. O que nós precisamos é ter um estudo, a estatística está aí à sua disposição. Queremos implementar o departamento de análise estatística para que ele não só analise jogos e analise desempenho de atletas, mas também ele analise mercado. Analisar mercado significa dizer que dentre o rol de jogadores que pretendemos trazer para o clube, num cronograma de atividades e de torneios que iremos disputar, nós observaremos como esse atleta está situado no clube onde ele esteja praticando futebol, que ele esteja atrelado. Nós sabemos que com 6 meses, por exemplo, o atleta já tem a condição de assinar um contrato, um pré-contrato, e nós queremos exatamente, entendo vários atletas para várias posições, enxergar qual deles está numa situação melhor para que o Bahia possa fazer aquisições de direitos econômicos. Hoje não existe mais a lei do passe, você não compra jogador, você adquire o direito de utilizar aquele jogador por um mínimo de 3 meses e um máximo de 5 anos, e o que nós queremos é economizar o máximo nessas aquisições, exatamente para poder termos o desempenho do jogador em campo e que isso traga resultados para que quando ele deixar o clube, ele também deixe o caixa abastecido. E, sem dúvida alguma, o futebol profissional, ele é vitrine. Agora, o coração, o que faz a máquina funcionar é base, minha gente. O que nós queremos, sim, é ter um centro de excelência, um centro de captação e formação de atletas. E nós falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Agora, esta atividade de formação, ela é tão essencial que não só ela traz retorno financeiro para o clube com a venda desses atletas, mas principalmente ela projeta também atletas para o time principal e com isso você os valoriza ainda mais e você consegue resultados melhores em campo, com desempenho técnico e com as vendas com desempenho financeiro. Candidato, já chegamos à metade do nosso tempo. Agora vamos sortear a pergunta de um jornalista, um torcedor ilustre. Vou pegar aqui quem foi o sorteado. Jornalista Juca Kifuri. A gente vai acompanhar a pergunta dele aí para o candidato Abílio Freire. Para você que será o próximo presidente do Bahia, o que você se compromete a fazer para evitar que, mais uma vez, a brava torcida tricolor tenha que tomar a praça pública, como fez poucos anos atrás, para expulsar os vendilhões do clube? O que nós pretendemos fazer, acima de tudo, é ter responsabilidade. O que nós precisamos é ter transparência e ter diálogo. Transparência e diálogo, eles trazem naturalmente credibilidade. Credibilidade não se impõe, credibilidade se conquista com muita conversa e com muita transparência. Você precisa mostrar o que está fazendo para o torcedor acreditar em você. Não adianta apenas você, como uma receita de bolo, pegar aquilo que é determinado pela lei 13.155, conhecida como Profut, e praticar. Aquilo ali é um mínimo que a lei determina. Você precisa ter muito mais. Por conta disso, nós vamos ter, dentro de um aplicativo, uma função de prestação de contas, onde online, ou seja, real time, no próprio momento, o torcedor vai ver todos os gastos que foram realizados pelo clube para que ele possa, de qualquer forma, funcionar como se fosse um auditor.
Da mesma forma, nós teremos uma auditoria externa permanente para que nós possamos levar para o torcedor a certeza de que o dinheiro tem sido bem versado, que nós temos praticado, acima de tudo, muita verdade para com ele. Candidato, como a gente já explicou no início, as perguntas são as mesmas a todos os candidatos. Então, a gente vai para a segunda pergunta sobre um tema até que o candidato já falou. Como é que pretende incluir mais o torcedor de baixa renda nos jogos da Arena Fonte Nova? Se quiser ser um pouco mais curto para ir para a próxima, até porque faltam 5 minutos. Pronto, essa pergunta é muito boa. Não adianta apenas você ter vontade de fazer. Você tem que mostrar como é que faz. O nosso plano de gestão, ele sempre tem o que fazer, como fazer e com que dinheiro fazer. O que pretendemos é conversar com a Arena e mostrar para ela que o Bahia é o seu melhor cliente. Então, em função disso, ela precisa respeitar mais o torcedor e precisa, assim como fez o Grêmio, assim como o Flamengo está querendo fazer lá no Maracanã, nós precisamos ter um setor popularizado para que até que se tire as cadeiras, o torcedor, ele não está preocupado com isso. O torcedor, a massa, quer estar de volta ao estádio, é um compromisso nosso, até porque somos torcedores de estádio, de arquibancada e queremos representar você que também o é. E a Arena, se ela não entender ser possível ela reservar um setor para que sejam praticados ingressos com valores menores e também a prestação de serviços e produtos nesse mesmo lugar com valores menores, nós pensaremos na hipótese, se for cabível em função da interpretação contratual, de deixar a Arena e jogar em Pituaçu, se for o caso. E a terceira pergunta da produção, qual a proposta para a Cidade Tricolor? A Cidade Tricolor, ela hoje, infelizmente ou felizmente, ela só tem uma única forma de ser resolvida. A Cidade Tricolor hoje está completamente sucateada, quem for lá vai ver que por conta da falta de uso, ela está com vários problemas de rachadura, internamente não existe mobiliário, o que dizem é que é necessário um investimento em torno de 15 a 20 milhões. O Bahia hoje não tem condições de dispor desse dinheiro e nem nós pretendemos fazer a venda do fazendão para cobrir essa despesa. Levar investimento privado é muito complicado, muito difícil, nem que seja por name right ou qualquer outra espécie, dificilmente alguma atividade empresarial se interessaria em bancar um valor desse, até porque em tese não tem retorno. Então a única possibilidade, e nós sabemos como fazer isso, porque dentre as viagens que fizemos, vimos isso no São Paulo, no Fluminense e no Cruzeiro, é a utilização da lei de incentivo ao esporte. Essa lei, ela não traz limite no uso das verbas e com ela nós podemos implementar lá sim um centro de captação e formação de atletas. Contudo, a lei determina que você não possa usar nenhum tipo desse recurso para atletas profissionais. Em função disso, só nos resta utilizar Dias Dávila para captação e formação de atletas, ou seja, para a base, mantendo os profissionais no Fazendão e o Sub-20 também. Candidato Abílio Freire, as considerações finais, tem pouco mais de 2 minutos. Me dirijo a você, torcedor, o pleito eleitoral já é essa semana, domingo é o primeiro dia da semana, então já é no sábado, dia 9. Conforme o Fernando falou, é muito importante que você tenha esse compromisso cívico, desportivo, de participar, de não viajar, de entender que é um final de semana ímpar na vida do clube. Afinal de contas, quem for escolhido vai dirigir o clube durante 3 anos e pensar uma coisa, eu tenho cobrado muito isso, pedido muito isso. Analise planos de gestão. Os planos estão disponíveis, vocês conseguem obter isso na internet, no sítio eletrônico de cada um dos candidatos. Analise, olhe um por um e se faça uma pergunta. O que ele quer fazer? Como ele quer fazer, com que recurso quer fazer. Respondendo a isso, você verá o que é viável e o que não é viável, o que é promessa e o que é realidade. E, certamente, onde você tiver as melhores respostas, será o candidato da sua escolha. Eu e Virgílio Elísio, nós fizemos aquilo que pode-se dizer de um belo casamento. Um casamento de pessoas que amam Bahia e que têm o mesmo propósito, ver um Bahia forte e vencedor. Virgílio é um homem que dispensa apresentações. É um cara de 40 anos ligado ao esporte, um cara de vasta experiência e de muito conhecimento. Nós nos dedicamos há 2 anos que nós estamos fazendo curso, estamos nos preparando, viajando dentro do Brasil, fora do Brasil, no objetivo de aprender, no objetivo de adquirir experiência, no objetivo de observar e de trazer para o Bahia as melhores hipóteses. Então, fica a seu critério a escolha do melhor candidato.
E digo a você, modéstia à parte, esse conjunto presidente e vice-presidente, e o vice-presidente tem um papel dentro da democracia, após democratização, um papel fundamental. Então, essa dupla, acreditamos que a melhor hipótese é a hipótese de Abílio Freire e Virgílio Elísio. Por isso, peço a vocês o voto. Nossa chapa é 10, somos torcedores camisa 10, torcedores iguais a você. Então, votem 10 e o Conselho pedimos para que você vote 110, porque são todos torcedores também de arquibancada que poderão lhe representar cada vez mais e juntos faremos um Bahia mais forte e vencedor. Deixa o coração vencer o medo, juntos somos mais fortes. Te espero dia 9 lá, votando 10. Muito obrigado. Obrigada, candidato Abílio Freire. Sorte para você e sua chapa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Rápida parada no cartão verde. Daqui a pouco a gente volta com a série de entrevistas com candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. A gente volta já.